Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e esse canal é voltado para advogados, estudantes de direito, pessoas que tenham interesse sobre o direito penal, queiram ser informadas, atualizadas e que também querem entender como é o funcionamento de um processo criminal na prática. Então, dicas da prática da advocacia criminal também serão transmitidas por aqui, tá bom? Pessoal, eu já deixo aqui, sempre informo a vocês logo no início do vídeo, que caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, queira entrar em contato comigo, eu vou deixar um link. Esse link ele sempre fica na descrição do vídeo e fica também registrado nos comentários. Você clicando nesse link vai ter acesso ao meu cartão virtual, vai saber um pouquinho mais sobre o que eu faço, minhas áreas de atuação, a minha passagem nas mídias sociais e poderá também acessar o meu WhatsApp diretamente, sem contar aqui na tela, né, que você está vendo o número também, ok? Então, hoje a gente vai voltar a tratar do queridinho de vários seguidores. Esse conteúdo ele é sempre o mais visualizado. E o que eu quero fazer hoje aqui é passar dicas práticas para quem está militando ou pretende militar na área de execução penal. O que eu vou passar para vocês é só o que as pessoas que realmente estão na área, fazendo no dia a dia, sabem. Então, para que você possa começar com o pé direito, né, e sempre com a excelência profissional e se destacando, é por isso que eu estou deixando todas as dicas aqui para você, ok? Vamos lá? Número 1, muito importante. Assim como nós temos um portal no Tribunal de Justiça do nosso estado, onde a gente tem acesso aos processos eletrônicos, a gente que eu digo são os advogados, né? Com login, com senha, com token, tem acesso aos processos eletrônicos, tem acesso também a protocolo de petições e toda vez que é necessário a juntada de algum documento, a gente utiliza esse portal. Quando a gente fala em execução penal, cumprimento de pena, a grande maioria dos processos se encontram num portal chamado CEU. Ele é o Sistema de Execução, tá, eletrônico unificado. Então, os processos que versam sobre o cumprimento de pena de pessoas condenadas geralmente tramitam nesse portal. E ao contrário do que você possa imaginar, esse portal ele funciona de uma forma completamente diferente do que o portal do Tribunal de Justiça. Então, se você quer militar na área, você precisa saber usá-lo. A maneira como você vai baixar o processo, a maneira como você vai fazer protocolo das petições, como você vai se referir aos documentos que estão juntados, tudo é completamente diverso. E aqui eu deixo como sugestão alguns tutoriais que existem no próprio YouTube de forma gratuita. Então aprenda a utilizar, né? Até para você também ter acesso aos cálculos de pena, a todas as anotações que versam sobre o seu cliente. É muito importante realmente que você assista o tutorial, né? Se familiarize para depois começar a trabalhar, ok? Segunda dica muito importante também. Eu não sei se você advoga sozinho, se você tem um sócio, se você faz parceria, se você tem estagiários, mas fica logo avisado que se você trabalha na execução penal, você vai ter que dedicar grande parte do seu tempo para quê? Para ir até o fórum, para ir até a vara onde o processo de execução está correndo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala da vara de execuções penais. Então, essa ida, dependendo do número de clientes, ela pode chegar a ser diária. Aí você pode me perguntar, Roberta, mas o processo não é eletrônico? Por que eu tenho que ficar indo até a vara de execução penal? Muito simples. Você não pode esperar a tramitação correr frouxa virtualmente. Então, imagina que você faz um pedido de progressão de regime, você faz o protocolo eletrônico lá dentro do portal do CEU e aí você aguarda a decisão? Não.
fez a petição, o protocolo hoje, vai hoje mesmo, se possível, até a vara de execução penal, conversa com o serventuário lá e diz, olha, eu acabei de fazer um pedido de progressão. Aí ele vai rapidamente, ou pelo menos mais rapidamente do que se você ficasse esperando virtualmente, ele vai caminhar esse processo para onde? Para o Ministério Público. Depois, quando chegar no Ministério Público, você fica acompanhando. Aí saiu do MP, já tem parecer favorável, você volta na VEP e pede para ir à conclusão. Então, o tempo todo você está entrando em contato com o serventuário, um contato físico, embora o processo tramite virtualmente. Isso se você quiser um resultado rápido, né? O cliente que está pedindo progressão, ele está desesperado, ele quer a resposta para ontem. Então, se você não fizer a saída, se não for diária, pelo menos umas 3 vezes na semana, você realmente vai ver o quanto vai demorar a tramitação. E além dessas idas na VEP, na vara de execução penal, né, se no seu estado o juízo de execução for diferente, enfim, na vara onde tramita o processo de execução, você também vai precisar muitas vezes se encontrar com o juiz para despachar, para tentar agilizar. Às vezes o processo fica dias, né, com o Ministério Público, e o Ministério Público também não dá nenhum parecer, ele retarda no pronunciamento dele. Então você vai ter que ir até o Ministério Público também. Então, VEP é isso, é ida constante ao fórum, a encarar lá o serventuário que você já vai conhecer, vai acabar conhecendo de tanto que você vai visitá-lo, né? E Ministério Público e Judiciário, ok? Terceira dica, olha, não tem como advogar na área de execução penal sem conhecer os estabelecimentos prisionais. Eu não estou nem falando que você tem que conhecer fisicamente. Isso com o tempo, né? Se você tiver constância no trabalho e tiver cliente, você vai acabar conhecendo. Mas se você está iniciando, você precisa pelo menos fazer uma pesquisa. Então você vai visitar, né? Conhecer quais os estabelecimentos prisionais e mais do que isso, aquele estabelecimento ele é compatível com qual regime prisional. Isso é muito importante. O regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a família ou o próprio preso quer a transferência, né? Então você precisa saber para onde ele pode ir. Se ele está no regime semiaberto, então ele vai poder ir para qual outra unidade? Então a família está sempre fazendo perguntas desse gênero. Por exemplo, seu cliente acabou de ser condenado, aliás, já foi condenado, já teve o trânsito em julgado, ele vai começar a cumprir pena e foi encaminhado para o presídio X. Você precisa saber se esse presídio é compatível com o regime inicial que ele foi condenado. Então, imagina-se que o regime é o semiaberto e ele vai ser, por erro do sistema, e acontece muito, ele é encaminhado para o fechado. Você vai deixar ele no mais gravoso? Não, claro que não. Para você saber se ele é mais gravoso ou não, você precisa entender como é o funcionamento daquela unidade prisional, tá? Então, presta atenção e aos poucos você vai conhecendo os diretores da unidade, os colaboradores, isso é muito importante, tá? Beleza. Que mais? Eu fiz aqui um roteiro para a gente não se perder, para eu não me perder, né? Outra coisa também muito importante, tenha em mãos o telefone da Comissão de Prerrogativas da OAB. Veja bem, cada OAB tem uma comissão de prerrogativas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a comissão de prerrogativas que é geral, né, para todo e qualquer advogado e qualquer demanda, e temos também a comissão de prerrogativas que funciona no sistema prisional. A nossa coordenadora aqui é a doutora Vivian Ramoa. Eu mesma sou delegada dessa comissão de prerrogativas. O que é comissão de prerrogativas? Toda vez que o advogado ele se sente violado nos seus direitos e prerrogativas funcionais, ele deve chamar a comissão. E aí, o que vai acontecer? Vai ser encaminhado um delegado
de prerrogativas até a unidade prisional para resolver, para te dar um amparo e resolver, tentar resolver pelo menos o problema com você. Entendeu? Ele vai entender o que está acontecendo. E acontece muito, lamentavelmente, de advogados que são violados nas unidades prisionais. Recentemente, eu não vou dizer, era até uma figura notória, o preso, né, conhecido, ele não teve acesso ao seu advogado inicialmente, porque a unidade não estava deixando entrar sem procuração. Olha que absurdo. Aí o advogado entra em contato com a comissão e automaticamente, logo em seguida, vai um delegado. Muitas vezes a própria doutora Vivian Rameau, aqui no Rio de Janeiro, vai até o local e tenta resolver, ok? Então tem esse telefone em mãos, e entenda como é o funcionamento da OAB e quais as comissões que podem te ajudar no seu exercício funcional, ok? Vamos lá para a nossa quinta dica. Gente, a tramitação do processo de execução penal, ela é completamente diferente da tramitação daquele processo na fase de conhecimento. Para os leigos que estão aqui, o processo que versa sobre a colheita de provas, audiência de instrução e julgamento, aquele que vai até a sentença, o funcionamento desse processo é muito diferente do da execução penal. Cada pedido que você faz na VEP, na execução, gera um mini procedimento. Então, a minha dica é que você encerre esse mini procedimento para iniciar outro. Como assim, Roberta? Imagina, por exemplo, que o seu cliente está no semiaberto, acabou de chegar no semiaberto e ele quer o direito à visita periódica ao lar. Aí você faz uma petição, né, instrui com todos os documentos e pede essa visita periódica ao lar. 3 dias depois, ou seja, o processo ainda está correndo para julgar se essa VPL vai ser deferida ou não. Ainda está em tramitação a VPL. Muito bem, mas aí esse mesmo cliente te procura na unidade, te chama você na unidade prisional e fala, eu quero também o TEM. O que é o TEM? T-E-M maiúsculo, trabalho extramuros. Muito bem, aí você o que faz? Ainda está rolando o deferimento ou não do pedido da VPL, você faz uma outra petição pedindo o TEM. Isso vai gerar uma confusão danada, tá? Acredite em mim, vai retardar o andamento do processo. Então, o meu conselho para quem já sofreu isso na pele, é que você ou faça 2 ou 3 pedidos ao mesmo tempo na mesma petição, instrua os pedidos adequadamente, ou você faça um pedido, espera o julgamento, depois faz outro, espera o julgamento e assim vai. A tramitação do processo de execução já é muito lenta. E lembra que eu falei que você requer a sua ida constante ao fórum, à vara de execução penal? Se você fizer 2 ou 3, vai gerar uma confusão maior. Acredite em mim. Vamos lá, que mais aqui? 6ª dica para você. São 8, hein? 6ª dica. Toda petição que você fizer, que você protocolizar no juízo de execução, lá no sistema do CEU, eu aconselho que, depois do endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro, estou dando aqui o exemplo do Rio, bota o número do processo, o número do RG, né? Quando você, logo abaixo do número do RG, você vai colocar o objeto, ou motivo, ou seja, você vai dizer, assim, de forma bem resumida, qual o motivo de você estar peticionando. Por exemplo, se eu estou querendo fazer o pedido de VPL, pedido de visita periódica ao lar, por que aquele aviso ali? Aquele aviso não é para o juiz também, é para o Ministério Público também, que estão sobrecarregados de vários processos que eles são chamados para examinar diariamente, muito mais processos do que nós, advogados particulares. Então, ali já orienta, mas essa orientação ela serve também para o próprio serventuário. O serventuário é aquele que trabalha dentro da vara de execução penal e que vai direcionar o processo para a pessoa correta. Então, se ele sabe que você está pedindo ali a VPL,
ao invés dele ter que ler tudo, ele ali no próprio objeto motivo, ele já sabe que é isso, ele vai encaminhar esse processo primeiro para quem? Para o Ministério Público se pronunciar. Agora imagina o seguinte, você fez esse pedido de VPL, o juiz analisou, mas ele viu que falta um documento importante. Então ele te intima para você apresentar esse documento importante. Você vai ter que fazer uma nova petição. E aí, quando você faz essa nova petição, você vai colocar lá no motivo, juntada de documento conforme intimação tal. Então, o que o serventuário sabe? Ele não está pedindo a VPL pela primeira vez. Na verdade, o juiz intimou para ele apresentar o documento e ele está apresentando. Então, eu vou passar diretamente ao juiz. Entenderam? Isso tudo é para servir de orientação ao serventuário. Sem contar, repito, com a tua ida diária lá na VEP, conversando com o serventuário presencialmente, tá bom? Essa é a sexta dica. Eu, geralmente, quando boto um motivo, objeto, eu destaco em amarelo para ficar bem claro e a pessoa saber exatamente por que eu estou peticionando, tá? Bom, outra coisa também, sétima dica. Na execução penal, determinados pedidos a gente só pode fazer ao juiz. Só o juiz tem o poder de deferir ou não. Exemplo, progressão de regime. Mas há outros pedidos que podem ser feitos judicialmente ou extrajudicialmente. A gente até falou sobre isso na semana passada com transferência de preso. Eu posso fazer o pedido diretamente ao juiz ou ao diretor da unidade prisional. Então, eu vou fazer uma petição, vou escrever, preparar ela direitinho, vou até a unidade prisional e peço para falar com o diretor. Só que a gente tem que pensar no retorno rápido, né? Qual a forma mais rápida da gente conseguir o que quer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, o meu cliente, ele disse que precisava, que ele não estava muito bem emocionalmente, que ele gostaria de conversar com um psicólogo, que ele já tinha, inclusive, ele, cliente, né, na unidade, já tinha pedido ao diretor para falar com o psicólogo, mas até agora ninguém tinha atendido ele. E que um outro rapaz de uma cela, da mesma cela que ele, já foi atendido pelo psicólogo outras vezes. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer esse pedido para o juiz. Imagina, lá no sistema do CEU, eu sei toda a tramitação, sei que demora. Então, eu faço o pedido, vou à VEP, falo com o serventuário encaminha para o MP se manifesta, volta o processo, eu volto de novo à VEP e o serventuário encaminha para o juiz. E só então tem o resultado. Se eu colocar aí no papel, tá? Uma semana. Tranquilo, uma semana para ser analisado. E o rapaz, o teu cliente, ele quer uma resposta rápida, ele precisa de um psicólogo agora, ele não está bem, né? Então, existem formas mais rápidas da gente conseguir. Sabe como? Através dos anjos, que são os assistentes sociais que trabalham nas unidades prisionais. Claro que isso vai variar de unidade para unidade, de estado para estado, mas tenta conversar com o assistente social. Todas as vezes que eu estive com contato com eles, eu tive muita sorte, porque o retorno foi rápido. Então, a última vez que eu pedi para o cliente era odontologia, ele precisava de um dentista e precisava de um psicólogo. Ele teve acesso a isso no dia seguinte. Claro que se eu fizesse judicialmente ou através do diretor, que muitas vezes não está na unidade e demora também, eu não conseguiria tão rapidamente. Então, não se esqueçam dos assistentes sociais. Muitas vezes eles podem ajudar questões pontuais ali na unidade prisional, ok? Mais uma dica, e essa é a última e a mais importante. Para mim, é a mais importante. Pessoal, o direito, né, um processo criminal, ele deve ser observado de uma forma ampla, una. Então, não é porque você foi constituída ou constituído apenas para acompanhar o cumprimento da pena do seu cliente na execução penal que você não vai prestar atenção no processo que gerou a condenação dele.
as provas que foram juntadas, a audiência de instrução e julgamento, a sentença que foi prolatada. Então, mesmo trabalhando apenas na execução, eu aconselho muito ao advogado a ter acesso ao processo original, o que gerou a condenação. Sabe por quê? Porque às vezes você vai encontrar ilegalidades ali na fixação da pena, na fixação do regime prisional que o outro advogado não vislumbrou. E aí talvez você tenha que fazer uma revisão criminal, alterar o total da pena, alterar o regime inicial de cumprimento de pena, e isso vai afetar diretamente e, claro, vai beneficiar e muito o seu cliente. É claro que esse trabalho vai ser cobrado à parte, você vai conversar com a família, vai conversar com o preso, mas coloque ele a par dessa possibilidade. E o ideal, né, é que você faça isso antes de visitá-lo. Então, imagina, a família do cliente X te procurou, informou que ele está na unidade prisional tal, e você vai visitá-lo. Antes de fazer a visita, você vai olhar o processo de conhecimento, vai analisar as provas ali, vai analisar toda a situação e algumas sugestões, algumas orientações você já prepara por escrito e já leva para esse seu futuro cliente. Entendeu? E além de você impressionar com o seu trabalho e excelência, as chances de assisti-lo integralmente, dar a ampla defesa, no caso dele, são muito maiores. A execução penal, ela é um procedimento que muitos advogados têm preconceito, mas que precisa cada vez mais de profissionais qualificados e tem um retorno muito bom. Tá? Eu aproveito a oportunidade, vocês sabem que eu sou professora de prática penal e eu tenho um curso de execução penal que ele trata de todos os direitos, como fazer as petições, como instruir os pedidos, como utilizar o CEU da forma correta, as diferenças da tramitação de um processo de execução penal para um processo na fase de conhecimento. Se você quiser mais informações sobre esse curso, que é online, tá? Eu vou deixar o link junto com o meu cartão virtual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro, né, da segunda-feira. Estou falando hoje, dia 16 de janeiro de 2023. E até o próximo vídeo. Lembrando que aqui serão postados de segunda a sexta um vídeo diferente, voltado para a prática criminal, sempre com muito carinho para você. Um forte e carinhoso abraço, fica com Deus e até amanhã. Beijo grande. Tchau.